Bruna Cirai. E eu sou Caetê Gavião. Nós somos da Rede de Comunicadores Indígenas da COIAB. Começa agora a Amazônia Indígena, trazendo os destaques do mês de outubro de 2024. Nós somos da Rede de Comunicadores Indígenas da COIAB. O podcast Amazônia Indígena é uma realização da COIAB, coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. No início do mês de outubro, o povo Apioauã Tapirapé enviou um recado urgente para a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, para a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, e para o presidente da República, Lula. Eles pedem a ajuda para a retirada dos invasores da terra indígena Urubu Branco, que está sendo destruída. O desmatamento da floresta amazônica está sendo feito a céu aberto ilegalmente pelos invasores. Na tarde do dia 4, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, recebeu da delegação do cacique Raoni Metuquitire, símbolo de resistência do movimento indígena. A pauta foi uma das atuais ameaças aos direitos indígenas, o marco temporal. A COIAB lançou uma série de cards nas redes sociais falando sobre as eleições municipais, no que se deve ficar atento antes de votar. É importante questionar quais são as propostas do seu candidato ou candidata. Ele ou ela está alinhado com as demandas do movimento indígenas. As publicações fazem parte da campanha indígena, liderada pela APIB, cujo objetivo é incentivar o voto em candidatos que apoiem a luta dos povos indígenas. No dia 3 de outubro, o coordenador-geral da COIAB, Toya Machineri, junto com representantes da gerência do Centro Amazônico de Formação Indígena, CAF, de Projetos e de Comunicação, esteve presente na terra indígena Umuriaçu 1, em Tabatinga. Na ocasião, foram entregues equipamentos informáticos e celulares para os comunicadores da comunicação que irão realizar a cobertura do projeto. Nanantagalgo e Torananek e Porã e Porã e Torã Tacumacal. No mesmo dia, foi realizado a entrega de kits de internet para apoiar a atuação da rede de jovens indígenas das comunidades do Rio Solimões, REDICARS, na terra indígena Umariaçu 2. O Conexão Povos da Floresta é uma iniciativa de uma rede liderada pela COIAB, junto com a CNS e a CONAC, em parceria com mais de 30 instituições, com o objetivo de conectar em rede mais de 5.000 comunidades extrativistas indígenas e quilombolas na Amazônia Legal. No dia 8 de outubro, começou a Assembleia de Fundação do Fundo Jacuatá, o Fundo dos Povos Indígenas do Brasil, uma iniciativa que fortalece a autonomia e a sustentabilidade das comunidades indígenas. Nos dias 8 e 9 de outubro, a assessora jurídica da COIAB e da COAPIMA, Cari Guajajara, atuou como uma instrutora no curso de aperfeiçoamento ofertado pela Escola Superior do Ministério Público da União. O ciclo de estudos, realizado de forma híbrida, foi sobre povos indígenas isolados e de recente contato. Cari colaborou com a temática Direitos Territoriais, Garantias, Vulnerabilidades e Desafios, apresentando os principais debates que envolvem os direitos fundamentais territoriais dos povos indígenas isolados e de recente contato. Recebemos imagens preocupantes dos territórios indígenas afetados pela seca extrema. A falta de chuva e as queimadas estão destruindo os rios, matando os peixes e afetando profundamente a vida nas comunidades. As mudanças climáticas, aliadas às ações humanas como a construção de PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, têm causado danos irreparáveis. A Amazônia pede socorro. É urgente que medidas sejam tomadas para conter o agravamento das condições climáticas. O estudo A Amazônia à beira do colapso, boletim trimestral da seca extrema nas terras indígenas da Amazônia brasileira, apresentou um panorama da seca e estiagem vividos nos territórios indígenas. O relatório foi produzido pela COIAB, por meio da Gerência de Monitoramento Territorial Indígena, GEMTI. Entre os dias 7 e 9 de outubro aconteceu a oficina de revisão do Monitor GAT, reunindo representantes de diversas organizações indígenas e ambientais.
O objetivo foi entender e aprimorar a ferramenta de monitoramento que será aplicada nas etnorregiões pertencentes à COIAB. O Monitor GAT visa criar um índice que possibilitará análises dos problemas e potencialidade dos territórios, fortalecendo a questão territorial e ambiental. A COIAB expressou a profunda preocupação com as indicações do Ministério dos Povos Indígenas no âmbito da mesa de conciliação. Em nota pública, a organização destacou os riscos que a PEC 48 representa para os direitos territoriais dos povos indígenas. Começou no dia 16 de outubro a oficina sobre a incidência indígena na COP da Biodiversidade, COP16 Cali, organizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, em Manaus, Amazonas. O objetivo foi proporcionar um espaço de diálogo entre as lideranças e representantes indígenas sobre as principais temáticas que serão discutidas na COP16 em Cali. A Gerência de Monitoramento Territorial Indígena, GMTI, da COIAB participou no dia 16 de outubro da terceira reunião extraordinária do Comitê de Gestor da PNGAT, em razão da grave situação da seca na região amazônica. Durante o encontro, a GMTI apresentou dados e reflexões essenciais sobre o tema e entregou o boletim de emergências climáticas ao Ministério dos Povos Indígenas. A delegação da Amazônia Indígena marcou presença na 16ª Conferência das Partes da Convenção sobre Biodiversidade Biológica, COP16, que ocorreu entre os dias 21 de outubro e 1º de novembro em Cali, na Colômbia. Representantes da COIAB, PODALI, APIB e outras lideranças indígenas participaram de painéis e debates sobre a importância dos territórios indígenas para a conservação da biodiversidade e o equilíbrio climático. Mariazinha Baré, coordenadora-geral da APIAN, representou as organizações e povos indígenas do Amazonas. Nosso objetivo é influenciar as políticas e assegurar que o marco global de biodiversidade reconheça e valorize as contribuições dos povos indígenas para a conservação da vida no planeta. Durante a COP16 foi lançada a Coalizão das Organizações Indígenas da Amazônia Indígena, ou G9 da Amazônia Indígena, uma aliança inédita que posiciona as organizações indígenas como autoridades internacionais no mesmo nível das autoridades do G7 ou do G20. Os territórios indígenas são potências mundiais da biodiversidade e do clima. Em diversos painéis, lideranças como Ângela Cachoiana, Toya Manchineres, Neia do Vale e Valéria Payet destacaram os desafios enfrentados pelos povos indígenas e a necessidade de financiamento direto e adequado para apoiar suas iniciativas de conservação e gestão territorial. Paralelamente, no Brasil, lideranças da Amazônia participaram da mobilização nacional contra a PEC 48/2023, que busca inserir a tese do marco temporal na Constituição Federal. Cerca de 400 lideranças indígenas estiveram em Brasília para participar de marchas e entregar cartas aos três poderes, reivindicando a derrubada da PEC e denunciando os ataques aos direitos indígenas. Nos dias 30 e 31 de outubro foi realizado o Seminário Temático Nacional Meninas e Mulheres no Protagonismo da Justiça Climática, em Brasília, com a participação de cerca de 40 mulheres, sendo 7 da Amazônia brasileira, representando a COIAB e a UMIAB. O encontro promoveu o processo participativo para validar metas e ações prioritárias para a promoção da justiça climática e igualdade de gênero no Plano Clima Adaptação. COIAB também recebeu representantes do Fórum Internacional de Mulheres Indígenas, FIME, para fortalecer a parceria entre as instituições. Na oportunidade, foram apresentadas ações para o fortalecimento das mulheres indígenas e enfrentando a violência de gênero. Esses foram os principais destaques do mês de outubro. Você pode conferir nas redes sociais da COIAB. Segue a gente por lá. Nosso perfil é @COIAB Amazônia. Esse podcast foi produzido pela equipe de comunicação da COIAB. Roteiro: Anderson Arapasso e Taíla Guajuru. Revisão: Valdeniza Vasque e Kayanaco Kamayurá. Locução: Caeti Gavião e Bruna Serai. Edição: Sami Chavante.
produção, gerência de comunicação da COIAB. COIAB, unir para organizar, fortalecer para conquistar.